Imagina que você saiu para jantar com aquela gata. O jantar rendeu, o papo foi bacana e chegou ali no momento dos finalmente. E aí foi rolando, foi acontecendo, a parada começou e aí chegou um momento em que você começou a ficar tão ofegante que não conseguiu dar conta da mina. Caraca, que vexame, hein, mano? Isso aí é falta de condicionamento cardiorrespiratório. Basicamente, o nosso corpo todo precisa de oxigênio. Oxigênio esse que a gente inspira por meio desse ar que a gente respira. Então, quando você começa a fazer alguma atividade, o seu corpo começa a demandar uma quantidade maior de oxigênio. Vamos pegar a contração muscular como exemplo? Então, imagina que o seu músculo começou a contrair e aí você pode pensar na contração aqui, ó, do glúteo, né, mano? Fazendo os movimentos retilíneos, vou dizer assim. Conforme esse trabalho vai acontecendo, vai sendo necessário oxigênio para esses músculos. Conforme a demanda vai aumentando, a demanda de oxigênio também vai aumentando. E olha como o nosso corpo ele é super inteligente. Como é que acontece a chegada de oxigênio lá no músculo que está em alta demanda? Primeiro você inspira esse ar, ele vai para o seu pulmão. Do pulmão ele consegue entrar na corrente sanguínea e por meio do seu coração esse sangue chega lá nesse músculo. Mas então, pode ser que toda essa capacidade de captar esse oxigênio, fixar ele na sua corrente sanguínea, ele fundir pelo seu corpo para ele ser utilizado, esteja prejudicada. E você então pode estar com uma capacidade de fazer todo esse processo diminuída. Então vamos pensar no músculo lá na ponta, ele começou a contrair, ele começou a intensificar o seu trabalho, a demanda dele aumentou, a demanda de oxigênio aumentou, mas chega uma hora que a demanda continua crescente, mas você não consegue dar conta de mandar todo esse oxigênio para esse cara. E aí você acaba parando. Você vai ficando ofegante e você pode até chegar na famosa frase: me faltou fôlego, faltou oxigênio lá para esse cara. Quando você vai subir uma escada, você mobiliza força de glúteo, de coxa, diretores da coluna, de abdômen para estabilizar. Ou seja, são todos esses músculos trabalhando e exigindo oxigênio. Se você vai jogar bola no fim de semana com seus amigos, a famosa pelada, quando você corre, não sei se você já reparou, os velocistas correndo, aqueles atletas que fazem 100 metros rasos, quando dá aqueles closes e aquelas imagens de super slow, você vê o quanto que o cara contrai todos os músculos do corpo dele. Imagina todo esse corpo precisando de oxigênio. É surreal. E aí você faz isso no seu final de semana, você vai ali brincar com seus amigos e tal, e passa por essa situação. E aí você pode, de novo, não estar performando o tanto que você tem capacidade pelo simples fato de não estar treinado para isso. Você pode morrer. É impressionante como as estatísticas de homens que morrem em motéis são altas. Exatamente porque a relação sexual tem uma alta demanda de oxigênio. E quando a gente olha para essas demandas de oxigênio, elas são mensuráveis. Então, cada atividade física, olha, eu estou falando de atividade, tem uma certa demanda de oxigênio. E o sexo não fica fora dela. Então, se você tem um condicionamento muito ruim, você pode simplesmente morrer quando estiver fazendo alguma atividade mais intensa. E a gente pode falar do sexo, a gente pode falar dessa pelada do final de semana, porque é o pior cenário. A pessoa não faz nenhum tipo de exercício, chega no final de semana, vai lá, bater a pelada, correr pra cacete, colocar o corpo dela num esforço muito alto comparado ao que ela faz durante o dia a dia dela da semana. Teve um cara que morreu numa maratona motivacional da empresa. Pode acontecer também. Gente, o corpo humano tem limite. Então, qual é a proposta? É que a gente vá fortalecendo todo esse sistema para que ele dê conta tanto de atividades mais simples como mais complexas. E lógico, a gente vai falar disso nesse vídeo e eu vou te ensinar até como fazer isso. O nosso corpo ele funciona basicamente da seguinte forma. Quando você quer fortalecer algo, e a gente está falando aqui do nosso condicionamento cardiorrespiratório, cardio de coração, respiratório, toda a parte pulmonar. Quando a gente quer fortalecer esse sistema, a gente coloca exercícios que exigem desse sistema. E no nosso corpo é assim para tudo. Existem diversos exercícios, diversas formas de fazer isso acontecer. Vamos por partes. Se você não faz nada de cardio, esteira, bike, escada, é interessante que você comece com o que a gente chama de cardio moderado contínuo. Você vai subir ali numa esteira, só tô dando o exemplo da esteira, e vai fazer 10 minutos, 20 minutos, numa velocidade constante, porém ainda baixa. 4 por hora, dependendo da sua altura,
segura uns 5 por hora. E você vai perceber que já vai começar a exigir esse sistema. Pensa comigo, o seu condicionamento tá aqui, ó. Quando você faz uma atividade muito intensa, quando você corre pra caramba, quando você transa, você cria essa exigência. É muito mais alto. E esse grande gap aqui pode dar problema. Agora, se o seu condicionamento tá aqui, você subiu numa esteira e colocou ali no 4 ou 5 por hora e ficou ali uns 20 minutos, você colocou essa exigência. Isso faz com que o seu corpo entenda, opa, a exigência foi maior do que a minha capacidade. Eu vou me fortalecer. E aí, depois de um tempo, você sobe na esteira e coloca no 6 por hora. A minha capacidade está muito baixa comparada a essa exigência. Vou subir. O seu corpo vai se fortalecendo. O primeiro passo é você fazer um cardio moderado, contínuo. Poderia fazer em casa uns polichinelos? Poderia. Tô falando da esteira e tô dando esse exemplo pra gente até usar esses números da esteira que fica mais palpável. Mas qualquer atividade que te deixe com a frequência cardíaca mais elevada, mais acelerada, a gente considera como exercício que pode ser feito para esse fim. Então você tá falando de fazer polichinelo? Caraca, polichinelo é uma atividade super intensa até. Mas você quer ver uma outra coisa que pode ser um exercício aeróbio também? Mano, varrer a casa. O quanto que isso cansa? É uma atividade que pode se considerar também como cardiorrespiratório. Para se caracterizar exercício e para a gente conseguir monitorar isso e até usar como ferramenta de condicionamento, você precisa ter ideia da intensidade e do tempo que você vai ficar lá. Mas você pode usar qualquer coisa. Você pode usar bike, pode usar escada, pode usar polichinelo, você pode pular corda. Se o cardio subir, é válido pra gente. E essa é uma forma de melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, mas não é das melhores. Vai melhorar, você vai ter vários outros ganhos também, mas existe uma ferramenta mais potente que ela. Mas de novo, se você está começando a fazer, eu prefiro que você faça essa. Ela é mais segura para você. A outra forma de você levar o seu condicionamento cardiorrespiratório é exigindo mais de todo o sistema. Existe uma forma de treino que se chama HIIT, que vem de treino intervalado de alta intensidade, mas ele exige mais de você. Tipo, tem que estar mais disposto para fazer, mais na pegada. Tem aquele dia que você não está muito disposto para fazer o treino. Então, existem os famosos pré-treinos, que são suplementos desenvolvidos para te dar aquele gás extra, para você ficar mais animado para fazer esse treino. E eu vou trazer aqui para você os dois principais da Growth, que é o Raise e o Insanity. Esses dois pré-treinos, eles fazem parte do meu dia a dia e principalmente naqueles dias que eu não tô muito afim de treinar, eles me salvam. Tem um link aqui embaixo do site oficial da Growth e você tem cupom de desconto lá, inclusive. É o melhor custo-benefício do mercado e você vai estar consumindo um produto de excelentíssima qualidade. Vamos pegar a esteira como exemplo? Então é como se você subisse na esteira, aquecesse ali uns 2, 3 minutos pelo menos, e aí você coloca numa velocidade que você precisa correr muito, 10 por hora, 12 por hora. E aí você fica nessa velocidade muito intensa, 1 minuto. Depois disso, você reduz a velocidade para uma de recuperação mesmo, de descanso, 4 por hora, por exemplo. Simplesmente para que você recupere o seu fôlego. Recuperou o fôlego, vai de novo para aquela intensidade alta, mais 1 minuto. E aí vai intervalando entre uma intensidade muito alta, que exige muito do sistema, e uma intensidade mais baixa, que exige pouco para você conseguir se recuperar para o próximo tiro. É assim que a gente chama. Existem vários protocolos de HIIT, mas o que eu mais gosto é aquele que o tempo é o seu corpo que determina. Você vai começando a ficar ofegante, vai começando a vir a fadiga, você segura o máximo que você pode, e aí vamos imaginar que você ficou ali 1 minuto e meio, e aí você troca para a velocidade 4 por hora, 3 por hora, uma velocidade de uma caminhada bem lenta. Você vai perceber que a sua frequência ela estava lá estourando, ela vai começar a baixar, você vai se recuperando, e vai chegar um momento que você vai se sentir pronto para um próximo momento de alta intensidade. E aí você vai fazer isso. Quantas vezes eu tenho que repetir isso, ó? Muito boa pergunta. Sempre trabalhar com um processo progressivo. Você nunca fez nada, você vai subir, você vai fazer lá 20 minutos de esteira no contínuo. Depois de uma semana, você já consegue fazer 25, por exemplo. Depois 30. Primeira vez que você for fazer o HIIT, pelo menos aí uns 5 tiros você consegue fazer. Caraca, fiz 5 tiros, fiz a recuperação. Porra, eu consigo fazer mais um. Faz mais um. E essa é uma coisa que a gente trabalha de forma muito intensa dentro dos nossos programas. Então, se você quiser até conhecer como é que a gente coloca isso em prática para os nossos alunos, tem um link aqui embaixo
que você pode até se tornar um aluno nosso também. Então vai lá dar uma olhada. E a duração total do HIIT? Quanto é o tempo mínimo, máximo? Existe isso? Não tem isso. O tempo do HIIT, ele vai ser muito menor do que esse outro tempo do cardio contínuo. O cardio contínuo, pelo menos uns 20 minutos. O HIIT, pode ser que você fique ali na esteira 7, 8 minutos e tenha feito um baita treino de HIIT. Já mata. Sim. Hoje a ciência fala que os dois são bons iguais, mas o HIIT, você faz ele em menos tempo. Mas isso eu tô falando de melhora de composição corporal. Quando a gente fala de melhora do cardiorrespiratório, do condicionamento, o fato do HIIT exigir mais do seu corpo, ele vai melhorar mais também o seu condicionamento. Mas dentro de tudo isso, você pode estar ali no momento do cardio cometendo alguns erros que pode te prejudicar e muito. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que nele eu vou exatamente abordar esse tema. Os erros que normalmente as pessoas cometem, muitas vezes sem até saber. Mas para você não cair nessa, assiste aí.